Chegou a hora e a vez da participação da doutora Angelita Cruz no quadro Os Seus Direitos. Ela já deixou parabéns aqui para o André Ramachotti. Doutora, como é que foi o feriadão prolongado? Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, Lincoln Fernandes, bom dia a todos. Graças a Deus foi muito bem, tranquilo, descansando, estudando, fazendo aquilo que eu sempre gosto, descansar e estudar. E respondendo as perguntas, né, do povo, que não são poucas, né, doutora? Não, Lincoln, graças a Deus, graças a todos vocês, eu tenho recebido bastante pergunta, bastante. Quero aqui até deixar meu agradecimento a cada um de vocês que mandam as perguntas. Às vezes demora 1 ou 2 dias para responder, porque são mais de, vamos dizer assim, umas 200 perguntas por semana. O negócio é orientar o povo, né, doutora? É isso mesmo. O negócio é orientar o povo. Você pode mandar pergunta aqui para a doutora Angelita, 981581278. Doutora, na semana passada, a gente iniciou aqui, né, a senhora trazendo orientações sobre os 8 direitos trabalhistas mais violados pelas empresas. Nós já falamos sobre hora extra, desvio ou acúmulo de função, acidente de trabalho, assinatura da carteira de trabalho e previdência social, direito ao salário mínimo, e agora a gente vai entrar aqui exatamente no tema da demissão sem justa causa. Que ali no contrato, ali na rescisão, tem várias nuances ali. Tem a questão da hora extra, que tem que ser calculado, tem a questão do 13º, das férias, de alguma gratificação que tenha tido, apesar de que após a reforma essas gratificações elas não têm entrado, mas tem uma específica que entra na rescisão. Então tem vários itens ali na rescisão que eles podem ser descumpridos, e o trabalhador ele tem que ficar atento a isso, ele tem que ficar atento ali no momento da rescisão, para que não corra o risco de perder algum direito da sua rescisão. Quer dizer que na hora da demissão sem a justa causa, não é isso? Vamos repassar aqui. Quais são os direitos aos quais o trabalhador terá? E isso existe um prazo também para que o patrão, a empresa, possa pagar, não é isso? Isso mesmo. Após a demissão, a rescisão sem justa causa, o empregador ele tem até 10 dias para pagar essa demissão. Então, a força que o empregado tem de aceitar as condições ou outra modalidade de rescisão, especialmente do acordo, ele não pode aceitar. Não pode forçar o trabalhador a aceitar um acordo se não é benéfico a ele. E outra coisa, não pode ali exigir que o empregado devolva os valores para liberar o seguro-desemprego. Existe aquela questão lá, devolve os 40% que eu te paguei, porque se você não devolver, eu não vou conseguir liberar para você a multa do FGTS, eu não vou conseguir liberar os seus FGTS, ou até mesmo a guia do seu seguro-desemprego. Isso ocorre muito, muito, muito. E, infelizmente, muitos trabalhadores aceitam porque acham que podem perder seu direito. Se não assinar ali a rescisão, ele pode perder o direito de receber o FGTS dele, o seguro-desemprego dele. Na verdade, é ao contrário. Na verdade, a empresa está descumprindo diante da sua rescisão, que o patrão vai e dá a rescisão para ele, simplesmente sem justa causa. Já começamos por aí, sem justa causa. O trabalhador, ele tem direitos a receber dessa rescisão. Quando ele não recebe esse direito, o empregador acua ele em um desses itens, desrespeita os 10 dias de pagamento, propõe uma outra modalidade de acordo, deixa de liberar as guias do seguro-desemprego, informando que se não liberar essas guias, ele não recebe o seguro-desemprego. Com tudo isso, o empregador ele está incorrendo em erro, e isso é falta grave do empregador, que gera, sim, multa e gera ação trabalhista. Vamos com perguntas do povo aqui, doutora. 8h49, 981581278. Se você tiver dúvida sobre direitos trabalhistas, a doutora Angelita está aqui para responder. Vamos lá, então. Andresa. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bom dia. doutora Angelita. Bom dia. A minha dúvida é a respeito de 2 papéis que eu recebi no meu serviço, que é sobre o termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, e o outro é sobre aditamento ao contrato de trabalho. Então eu gostaria de saber como que funciona, né? Se realmente é uma nova lei, quais os benefícios e quais os prejuízos, né? Se tem o prejuízo.
porque está pedindo informações como número de telefone, WhatsApp. Muito, muito, muito interessante a pergunta aí, a dúvida. O que acontece? No e-social, ele existe etapas que estão sendo implementadas. E agora é uma das etapas do e-social. Então, as empresas, elas estão enviando para os seus funcionários um consentimento para a liberação de dados, porque isso exige através da a Lei Geral de Processamento de Dados, a LGPD. Por quê? Para dispor os seus dados no e-social, precisa-se do consentimento da pessoa. E todas as empresas estão fazendo isso. Elas estão pedindo o consentimento dos seus funcionários para que possa disponibilizar esses dados juntamente ao e-social. Várias e várias perguntas, inclusive na semana passada, me foram enviadas por conta disso. Olha, mas a empresa mandou aqui para mim um pedido aqui para eu conceder autorização para que forneça os meus dados. Para onde vai fornecer esses dados? Esses dados serão fornecidos para o e-social, porque agora existe uma nova fase de implementação do e-social, que são a disponibilização dos dados. E conforme a Lei de Proteção aos Dados, precisa ter essa autorização. Realmente está correto. 8h51. Obrigado, Andresa do Castelo Branco. Tem mais pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz. Bom dia. Bom a dia. minha dúvida é a seguinte, eu sou funcionária pública e eu estou afastada. E eu queria saber, assim, quando a gente faz uma perícia, seja no INSS ou seja pelo Estado, né, e sai negada, a gente tem alguma opção? O que a gente deve fazer ou precisa ir direto num advogado? Qualquer advogado faz isso? Tem que ser um especialista em alguma área? Essa é a Ana Castilho Mendes, doutora Angelita. Ô, Ana, é o seguinte, quando é negado, geralmente você tem que procurar um advogado, sim. E é melhor, sim, ser um especialista, porque vai entender melhor do assunto e as formas de tratar a questão. Então, quando é negada, infelizmente, você tem que ir diretamente a um especialista, a um advogado. Obrigado, Ana Castilho. Você pode mandar a sua pergunta para a doutora Angelita Cruz, 981581278. Doutora, vamos falar sobre licença maternidade. O afastamento remunerado do trabalho para cuidados de filhos recém-nascidos compõe os direitos dos trabalhadores. No caso das mulheres, existe a licença maternidade de 120 dias nas empresas em geral e de 180 dias nas participantes do programa Empresa Cidadã. Quais são os direitos que envolvem a licença maternidade, que mais são agredidos, que mais são infringidos, doutora? Esse é um dos direitos mais agredidos, até mesmo porque muitas mulheres, elas ficam grávidas e muitas empresas acabam dispensando, cometendo um grave erro, dispensando essa mulher sem justa causa no momento em que ela está gestante. Vamos lá, o direito que ela tem é a estabilidade. A partir do momento que ela descobriu que ela está grávida, ela já tem o direito à estabilidade. Essa estabilidade vai da gestação toda até os 5 meses após o nascimento da criança. Então, geralmente é descumprido. Por exemplo, existem muitas mães que acabam de ganhar seus filhos e 1 ou 2 meses recebe uma cartinha que foi demitida, que a empresa está passando por reformas ali estruturais e acaba sendo demitida. Isso não pode, porque está garantido, é um direito constitucional, um direito da CLT, que as mães têm direito sim à estabilidade após o nascimento da criança, no mínimo de 5 meses. Doutora, como receber licença maternidade estando desempregada? Existe auxílios do governo que podem sim ajudá-la, essa mãe, no momento que ela está desempregada. Por exemplo, tem o LOAS, que ela pode tentar o LOAS, que é uma assistência da Previdência Social, não é uma aposentadoria, é uma assistência que ela é tratada através das assistências sociais.
Existe alguns programas do governo também, principalmente nessa pandemia, tem alguns programas do governo que está ajudando essas mães para poder sustentar ali o seu filho, e também quando a mãe acaba de ganhar neném, ela tem bastantes necessidades. E existem esses programas quando a mãe está desempregada. Vamos lá que tem mais uma pergunta aqui, tá chegando o André de Serrana, 981581278, vamos saber aqui qual que é a dúvida do André, 8h55. Bom dia, legal, André de novo. A pergunta para a doutora, é o seguinte: vamos supor, recebo uma proposta de emprego. Aí, para mim sair da empresa, eu posso fazer um acordo? Muitas vezes as empresas não fazem um acordo com os funcionários. Que caso que eu posso fazer, como que eu devo agir, se eu tenho que procurar um advogado. Bom, o que eu entendi é que ele já está trabalhando, porém ele recebeu uma outra proposta de emprego. Pode-se chegar ao próprio RH e tentar um acordo, porque nós já falamos aqui que existe a rescisão consensual, que é aquela rescisão onde as duas partes elas vão ali, se unem em um acordo e faz a rescisão. Mas aí a empresa não paga os 40% da multa, paga 20%, você não vai retirar o seu FGTS na totalidade, apenas no máximo 80%. Existe hoje na lei essa rescisão consensual que possa lhe garantir que você troque de trabalho e não seja tão prejudicado para pedir a demissão, porque no caso que eu entendi, você não quer pedir a demissão. Então, peça-se ali ao RH para analisar uma rescisão consensual que possa ajudar você e ao empregador. E tem sempre de estar bem orientado, hein? Senão você é levado para grupo em algumas situações. Doutora, vamos aqui para um próximo item: insalubridade e periculosidade. Esses dois direitos são adicionais pagos em razão do trabalho desempenhado em locais que são prejudiciais à saúde. A atividade insalubre é aquela em que o empregado é exposto a agentes que prejudicam o seu bem-estar, como um elemento químico ou um ruído alto. Adiciona-se um percentual sobre o mínimo da atividade, pode ser o mínimo regional. Quais são, doutora, esses adicionais a essas profissões que oferecem esse tipo de risco aos trabalhadores? Lincoln, insalubre, aquilo que a gente fala, que sempre insalubre é aquilo que vai afetando a sua saúde ao passar dos anos. Geralmente, quando é um grau mínimo, que é aquele grau que é medido através de exames, ele é um grau mínimo, ele acrescenta 10% do salário da pessoa. Quando esse grau passa-se a ser médio, ele acrescenta-se 20% do salário. E como que afere isso, doutora? Geralmente são os técnicos de segurança que eles aferem. As empresas, elas têm ali uma classificação aonde que informa... Por exemplo, um frentista está ali lidando com combustível, ele recebe insalubridade? Periculosidade. É outra coisa, então. É outra coisa. A insalubridade... Porque ele mexe com inflamáveis e explosivos. Então quer dizer, um ambiente de risco. É um ambiente de risco. E nesse ambiente de risco, que é o nosso segundo item aqui, que é a periculosidade, geralmente o valor é fixo em 30% do salário. Ele não varia. Isso, é 30% Em cima do salário da categoria tem que ganhar 30% a mais. Agora, voltando à insalubridade, doutora, o ambiente insalubre é o que gera risco à saúde a médio e longo prazo? Ou a longo prazo? É isso mesmo. E aí os técnicos de segurança vão ali, avaliam a forma que a pessoa trabalha, avalia a atividade da pessoa e aí vão colocando ali os graus de insalubridade. Grau mínimo, 10% do salário. Grau médio, 20% a mais no salário. Grau máximo, 40% no salário. E aí a gente... Quer dizer que existe um grau máximo, eu não sei se... Doutora, você teria alguns exemplos aí, grau máximo, grau mínimo de ambiente insalubre? Geralmente ruídos, produtos químicos, isso aí... Por exemplo, profissionais da saúde que estão atuando aí na linha de frente do combate à Covid, é uma exposição... Sim, é uma exposição de insalubridade alta. E tem muitos tribunais que discutem de ser até periculosidade, né? Apesar de ser taxativo, mas tem essa possibilidade, sim, da discussão. Mas depende ali dentro do hospital, aonde que o profissional atua,
que vai dar o grau de insalubridade dele, grau mínimo, médio ou máximo. Então é o seguinte, ó, setor. Qual é a sua profissão aí? Quer saber se você tem o direito de receber uma porcentagem por insalubridade ou periculosidade? Manda sua pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz. De repente é um direito que você tem e não está conseguindo receber. 981581278. Então, insalubridade, exposição, risco à saúde, ou a curto, médio ou longo prazos. Grau mínimo, 10% do salário a mais. Grau médio, 20% do salário a mais. Grau máximo, 40% do salário a mais. E a periculosidade, no caso os frentistas, que a gente citou aqui como exemplo, é um valor fixo de 30% sobre o salário. É isso, doutor? De 30%, isso mesmo. É para aqueles funcionários, né, que trabalham em atividades que podem colocar a sua vida em risco, como em ambientes com produtos inflamáveis, explosivos, aquelas pessoas que trabalham nas companhias energéticas também, as pessoas de carro forte que estão sujeitas a roubos ou a violência física, elas têm a periculosidade ali adicionada ao seu salário, que é o valor de 30% dentro do salário do colaborador. Tem dúvida sobre seus direitos trabalhistas? Pergunte para a doutora Angelita Cruz, 981581278. O pessoal tá te seguindo bastante no Instagram também, né, doutora? Isso, tá mesmo, graças a Deus. O meu Instagram é angelitapcruz_ADV. Vamos lá de novo, doutor. Para mim. Doutora, obrigado por sua participação. Eu quem agradeço, Lincoln. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. Um grande abraço e um bom dia. Bom dia, até semana que vem. Roda a vinheta da doutora Angelita aí. 9h02 da manhã. Muito bem, obrigado, doutora Angelita Cruz.